guys! No vídeo de hoje nós vamos falar dos articles, artigos em inglês. Vamos falar dos artigos definidos e dos artigos indefinidos. Vamos começar pelos indefinidos, os indefinite articles, que no inglês são os artigos a ou artigo in, e que equivale ao nosso uma, quando a gente fala um menino, uma menina, que pode ser qualquer menino ou menina, não tem um específico, né? Um ser específico, um objeto específico. No inglês, a mesma coisa. Só que diferente do português, que a gente pode falar algumas meninas, alguns meninos, no inglês não dá para usar plural com o artigo indefinido a ou in, tá? A gente não pode falar a boys, a girls, não pode. E como é que a gente faz para usar plural em inglês? Via de regra, não precisa de artigo. A gente fala, por exemplo, girls are beautiful, boys are stubborn, cars are great, computers are useful, tá? E por aí vai. Mas, Tati, como assim a ou in? Quando é que a gente usa um e quando é que a gente usa outro? A gente usa a antes de substantivos que comecem com som de consoante, tá? É o som que vale e não a grafia. Então, por exemplo, a book, a year, a house são palavras que têm grafia, que começam por consoantes, mas no som também começam por consoantes. É o som que tá valendo, então é por isso que a gente usa o artigo a. Agora, a university, a you, a euphemism, são palavras, são substantivos que começam com vogal na grafia, mas que no som começam por consoantes. Então, nesse caso, a gente usa o artigo a. E o artigo in, Tati, quando é que a gente usa? Antes de substantivos que começam com o som de vogal. O som de vogal, não a grafia. Então, a gente fala an egg, an opera, an arm. São substantivos que começam com vogal na grafia e no som, o som que está valendo. Já os substantivos an air, an hour, an honor, né? Air, hour e honor são palavras que na grafia começam com consoantes, mas que no som começam com vogal. Isso porque o H aqui não é audível. No som começa com vogal, então o som que vale, logo o artigo que vem antes desses substantivos é o an. E é importante destacar que os artigos indefinidos não são usados com substantivos incontáveis, apenas com substantivos contáveis, tá bom? Contáveis. Isso porque a gente usa o artigo indefinido justamente para dar essa ideia de quero uma unidade entre várias outras que existem. Pode ser um ser ou um objeto entre outros objetos, um ser entre outros seres. Então, por exemplo, a gente fala I will buy a car, um carro, né? Um carro entre vários carros. Mas, Tati, se eu quiser falar de carro no sentido genérico, por exemplo, eu amo carros, carros são úteis ou coisa do tipo. Aí a gente passa para o plural, e no plural não se usa artigo, via de regra, que nem a gente falou. Então fica I love cars, cars are very important to society, cars are very useful, e por aí vai. Isso vale para todos os substantivos contáveis, sejam eles objetos, sejam seres. Por exemplo, se eu falo I will buy a cat, tá tudo ok, porque gato tem um gato entre vários gatos, tá? Tem essa ideia assim de unidade, só que com ser vivo. E para dar sentido genérico, Tati, passa para o plural. I love cats, cats are adorable, cats are lovely animals, e por aí vai. E agora nós vamos falar do artigo definido, do definite article the. E ele equivale ao nosso artigo definido a menina, as meninas, o menino, os meninos. Isso mesmo, agora o plural está incluído porque dá para usar plural com o artigo definido, diferente do que acontecia com o artigo indefinido. Só que o the, ele mesmo no plural não altera a sua forma. Então a gente fala the boy, the boys, the girl, the girls. E para que a gente usa o artigo definido? Ele é muito usado principalmente para especificar algum ser, algum objeto, mas ele também tem uma função de simplesmente acompanhar. Às vezes a gente fala o nome de alguma coisa e vai sempre precisar do artigo the ali. E por que isso? Porque assim a regra da língua inglesa é
convenção mesmo. Alguns nomes vêm acompanhados do artigo de, outros não. Quais que não vêm acompanhados? Que nem eu falei, plural, não precisa de artigo. Nome próprio de pessoa, não precisa. John is tall, Mary is beautiful, né? Não vai precisar. Nomes de países, quando não é composto. Brazil is a beautiful country. Argentina, Europe, Asia, nome de continente no caso. Só que nem eu falei, tem sim os nomes que por convenção vêm acompanhados de artigos sim. E quais são eles, Tati? Alguns elementos da natureza, por exemplo, Sol, Lua, Universo, Planeta Terra, the Sun, the Moon, the Universe, the Earth, the Planet Earth. Também instrumentos musicais. John plays the piano very well. Mary likes the saxophone. Nomes de países: the United Kingdom, the United States, the Dominican Republic. Tá? Mas que nem eu disse, Brasil, Argentina, esses que tem um nome só, não precisa de artigo. Nomes de localidades: the Amazon Forest, the Pacific Ocean, the North Pole, the Sahara Desert, the Bahamas Islands. É comum usar o artigo para nome de jornal: The Economist, The New York Times. Nome de prédio, de hotel também: The Plaza Hotel, The Empire State Building. E aqui a gente vê que também tem essa ideia, acaba formando nome composto. O nome do hotel junto com o substantivo hotel, o nome do prédio junto com o substantivo prédio. Tá? Então a gente acaba usando o artigo de via de regra, tá? Porque mesmo nesses casos que eu falei, tem as exceções. Bom, e agora vamos falar da função de como especificador. Para especificar a unidade entre várias unidades, o ser entre vários seres. E vamos fazer isso tanto com relação a substantivos contáveis quanto com substantivos incontáveis. Bom, vamos começar com o seguinte exemplo. John wrote a letter today. The letter was to his girlfriend. Aqui temos John, nome próprio, não precisa de artigo. A letter, temos aqui o artigo indefinido a. Já na segunda frase está especificado. The letter was to his girlfriend. E por que está especificado aqui? Porque está fazendo referência à carta que o John estava escrevendo. Aí, como está fazendo referência a algo já mencionado, aí usa-se o artigo the. Outro exemplo, John is a nice person. Novamente, nome próprio, não precisa de artigo. Mas, Tati, quando eu tenho que especificar de qual John eu estou falando, por exemplo? Aí uso o artigo the. Por exemplo, eu posso estar falando com uma amiga e começar a falar do John, só que ela não sabe de quem eu estou falando, porque a gente conhece mais de uma pessoa com esse nome, aí eu tenho que especificar. The John I am talking about is the one that took English classes with us. Tudo certo? Outro exemplo de quando se usa o artigo the é para falar de familiares de uma família, né? Por exemplo, uma família com o sobrenome Gordon. Eu posso falar, the Gordons are nice people. Outro exemplo, poor people are suffering. Poor people, pessoas pobres. Plural aqui, people é plural de person. Plural, que a gente disse no começo, não tem artigo. Então aqui tá sem artigo, ok. Mas, se eu for substantivar esse adjetivo aí, por, aí vai precisar do artigo. The poor are suffering. Esse processo de substantivação do adjetivo é possível em alguns casos no inglês, como esse aí. Aí, nesse caso, vai precisar do artigo the, para indicar a substantivação do adjetivo. Outro exemplo, I need money. Money is necessary in our lives. Lend me money, please. Bom, aqui a gente está vendo o substantivo incontável money, dinheiro. E, como a gente já viu, não precisa de artigo para substantivos incontáveis. Mas se eu for especificar esse substantivo, aí vai precisar de artigo? Sim, aí nesse caso usa-se o artigo the para especificar. Por exemplo, thanks for the money you lent me. Obrigada pelo dinheiro que você me emprestou. Não é qualquer dinheiro, é o dinheiro que você me emprestou. Então, como eu estou especificando, aí usa-se o artigo the. Outro exemplo, I like blue. Blue is my favorite color. Aqui eu estou falando de um substantivo abstrato, cor. Portanto, um substantivo incontável e não vem com o artigo. Mas, se eu for especificar uma cor em um lugar específico, aí sim usa-se o artigo. Por exemplo, the blue of her eyes is stunning. O azul dos seus olhos é lindo.
Não é qualquer azul, é o azul dos seus olhos. Então, estou especificando, se eu estou especificando, vem com o artigo the. Outro exemplo, death terrifies me. Most people fear death. Aqui a gente está usando morte em sentido abstrato, em sentido genérico. Então, nesse caso, é um substantivo incontável, não precisa de artigo. Mas, se eu especificar que se trata de uma morte específica, aí vai precisar do artigo definido. The death of our neighbor shocked us all. Aí, nesse caso, estou especificando uma morte, a morte da vizinha. Não é qualquer morte, não é morte em sentido genérico. Aí, vem acompanhado de artigo definido. Outro exemplo. I like pizza. I want to eat pizza. Aqui a gente está usando pizza em sentido genérico, abstrato. Dá para fazer isso com comidas em geral. Usa-se nesse sentido genérico e nesse caso, nesse uso aí, trata-se de substantivo incontável. Mas, se eu especificar, estou falando, por exemplo, de uma pizza específica, aí usa-se o artigo definido. The pizza I bought is delicious. Não é qualquer pizza, é a pizza que eu comprei. Também posso falar this pizza is delicious. Essa pizza é deliciosa. Já estou indicando aqui qual pizza que eu estou falando. Então, já tem um demonstrativo ali para indicar, para especificar. Então, nesse caso, não vai precisar do artigo definido, tá? Outro exemplo. I need a computer right now. Aqui nós temos um substantivo contável, computador, e, portanto, precisa de artigo. No caso aí, artigo indefinido, porque tem a ideia de preciso de uma unidade entre várias unidades, preciso de um computador, não importa qual, entre vários computadores, qualquer computador serve. Mas se eu quiser falar de um computador específico, aí uso o artigo the. Por exemplo, eu estou na minha casa, minha irmã está usando o único computador da casa, aí eu pego e falo I need the computer right now. Preciso do computador agora, Então, estou especificando, estou falando desse computador. Mas também posso falar I need this computer right now. Temos aí um demonstrativo já indicando de qual computador se trata. Aí não vai precisar do artigo definido. Também posso falar I need my computer right now. Aqui temos o pronome possessivo my, meu computador, fazendo às vezes de um demonstrativo. Então, já estou indicando ali de qual computador que eu estou me referindo, que é o meu. Aí, nesse caso, obviamente, não vai precisar de outro demonstrativo. E, portanto, não precisa do artigo definido the também. Tá? Via de regra, sempre quando já tem um demonstrativo, não vai precisar de outro, certo? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau!